Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um MP acadêmico do Ministério Público do Estado de Sergipe, dando prosseguimento a esse programa que agora se apresenta na forma de lives. Hoje com a presença muito especial, que é a presença do Dr. Fred Didier, que vai nos brindar aí com conhecimentos importantíssimos sobre processo civil de cunho constitucional. Aguardando o Dr. Fred entrar, enquanto isso saúdo todos os parceiros do Ministério Público Acadêmico, nas pessoas aí dos representantes dos cursos de Direito do Estado de Sergipe, todos eles. Quero saudar também os estudantes aqui presentes, os colegas promotores, colegas operadores do direito, juízes, defensores públicos, delegados, entre outros que vi por aqui. Só no aguardo do Dr. Fred. Dos cursos de Direito. Vendo aí o pessoal da FASEF Cara e presente, saudar também os representantes da FANESE, da Faculdade de São Luís, da 8 de Julho, do Grupo Pio X, do Grupo UNIT, entre outros, que aqui estão presentes. Estou vendo aí o colega Rafael, sempre presente, colega Carla Rocha, Dr. Fred acabou de chegar, vamos convidá-lo para participar da live. Saudar aí minha colega, doutora Maria Helena, também sempre presente. Doutor Fred Didier, uma Tudo honra bem? grande. Tudo bem. Obrigado. Muito prazer tê-lo aqui, né? Nós já fizemos aqui a apresentação do programa Ministério Público Acadêmico, do Ministério Público de Sergipe, que visa a aproximação com a comunidade jurídica, principalmente dos estudantes, inicialmente presencial aqui em Sergipe, em virtude da pandemia, né, que reforça aí até a necessidade do processo estrutural agora e depois, né, doutor Fred, vai exatamente para esse formato live e amplia aí a nossa esfera de alcance. Né? Nós contamos hoje aqui com a ilustre presença do Dr. Fred Didier, né, que é pós-doutor, né, tem doutorado, mestrado, especialização, é livre docente da USP, é professor da Universidade Federal da Bahia, entre diversas outras atividades. É advogado, praticante, com escritório na Bahia, não é isso, doutor Fred? Isso, Bahia e São Paulo. Pronto. Então, um escritório aí de renome nacional, assim como é do doutor Fred, autor de mais de 30 livros de direito, seja individualmente ou com outras pessoas, e tem linhas de pesquisa, e entre elas me parece que estuda, né, eu li um artigo do senhor de 2015, lá já falando um pouquinho sobre essa questão aí das decisões e do processo estrutural. Então, a gente começa aqui a live, né, dando a palavra ao senhor, e já, né, querendo ver qual é o conceito, né, qual a origem disso. A gente viu que isso vem lá do direito americano, né, aquele caso Brown e etc. Enfim, e aí essa introdução aí do senhor apresentar o que seria isso, né, e quais são os fundamentos históricos até a gente chegar aqui nessa busca de instrumentos mais efetivos, né, para fazer com que a jurisdição seja concretizada em casos mais complexos. Obrigado por sua presença. Nada, meu caro. Boa noite, Sandro. Quero mandar um abraço aí pro pessoal do Ministério Público de Sergipe, com quem eu tenho relação há muitos anos. Inclusive com meu amigo Eduardo Matos, que me fez o convite, que é seu colega. É o diretor da escola, né? O diretor da escola com Albali, que é baiano e foi por aí desde muito tempo atrás. E dizer o seguinte, eu acabei de voltar para o Instagram, né? Eu tinha sido hackeado no Instagram há uma semana, e voltei agora, tem 1 hora.
Uma hora. Essa é a primeira atividade que eu estou fazendo no Instagram depois da minha volta. E para mim é uma honra ficar com vocês aí no Ministério Público de Sergipe. Esse texto que você se referiu, que é um texto de 2015, é um texto que eu, Hermes Zanetti e Rafael Alexandria de Oliveira publicamos naquela época para fazer nossas primeiras considerações sobre os processos estruturais e as decisões estruturais. Este ano, agora em 2020, a gente publicou uma nova versão das nossas ideias, um amadurecimento das nossas ideias, que esses 5 anos nos propiciaram. Sobretudo os últimos 2 anos e meio, porque nos últimos 2 anos e meio, a minha leva de orientandos na UFBA foi para estudar esse assunto. Então eu tive muitos orientandos que estudaram o processo estrutural, e esse estudo dos meus orientandos e a necessidade que eu tinha de refletir com eles e debater com eles, fez com que eu, particularmente, entendesse que era o caso de avançar em alguns pontos, avançar nas nossas ideias, apresentar uma nova roupagem àquilo que a gente havia apresentado. Publicamos esse ano esse texto, Elementos para uma teoria do processo estrutural no Brasil, uma teoria do processo estrutural para o processo civil brasileiro. Publicamos na revista de Processo. Eu, inclusive, coloquei esse texto no meu canal do Telegram. Eu convido, para quem não conhece o meu canal do Telegram, que é o Megafone do Processo Civil. Megafone do Processo Civil. Lá eu coloco à disposição de todo mundo muito material. Eu coloquei esse texto lá para que as pessoas pudessem entender. E é com base nesse texto, Sandro, que eu vou explicar. Pois não. Eu vou começar essa introdução para explicar o que é o processo estrutural. Porque, acredite, saber o que é o processo estrutural não é o mais difícil. Não é o mais difícil. Porque o processo estrutural, numa simplificação aqui rápida, o processo estrutural é aquele processo que serve para a solução de um problema estrutural. Então veja, saber o que é processo estrutural não é difícil. Porque basta dizer que o processo estrutural é aquele que serve para a solução de um problema estrutural. A dificuldade é saber o que é um problema estrutural. Se a gente sabe o que é um problema estrutural, a gente vai aprender o que é processo estrutural de forma mais fácil. Então, o que é um problema estrutural? O problema estrutural é um estado de fato. Começa por ele, é um estado de fato. Então, é um fato permanente, não é um fato episódico. É um fato permanente que vira um estado, vira algo que se consolidou. Então, é a consolidação de uma situação de fato, tida como uma situação desconforme. A consolidação de uma situação de desconformidade. Inclusive, só me permita, inclusive esse termo desconformidade, você que passou a usar, né? Porque a doutrina originária usava ilicitude, né? Exatamente para abranger uma situação mais ampla, né? Desculpa a gente trocou, é exatamente isso. Eu prefiro falar em desconformidade, porque a desconformidade, ela tanto se caracteriza pela ilicitude, então é uma consolidação de uma ilicitude, é uma ilicitude que se consolidou, mas também há desconformidade quando a gente está numa situação consolidada que não é a ideal, que não é a desejada. É uma situação que está consolidada, mas não é aquela que deveria estar uma outra. Então há uma situação que não é a desejada, é uma situação indesejada e que precisa ser corrigida. Então, o problema estrutural é um problema diferente dos outros, porque ele se caracteriza por existir uma consolidação de um problema. E quando um problema se consolida, ele permanece, se estrutura, o problema se estrutura, é um problema enraizado, um problema estruturado, eu só posso corrigi-lo reestruturando. A correção nunca vai se dar por um ato só.
Isso é uma característica do problema estrutural. Ele nunca se resolve com um único ato, com uma única atitude. O problema estrutural é um problema que precisa de uma série de atos, precisa de tempo para ser corrigido. Ele precisa que você identifique qual é o nível de correção, qual é a intensidade da correção que você vai estabelecer e quais os meios para isso. Então, o processo estrutural é um processo que serve para constatar esse problema, essa consolidação da situação de fato, identificar qual é a meta a ser atingida, portanto, qual é a situação de fato que se busca alcançar. Você sai de uma situação para ir para outra. Estabelecer o tempo, os meios e a intensidade dessa transformação, dessa reestruturação. Por isso que o processo estrutural ele poderia ser mais bem designado como processo de reestruturação. Porque pelo processo estrutural você vai corrigir uma situação, um estado de desconformidade. E esse tipo de problema ser levado ao judiciário é coisa do século XX. Começou a surgir do século XX, de forma muito clara. As pessoas começaram a perceber que o judiciário ele sempre era provocado para resolver um problema episódico. O sujeito tinha que pagar 10 mil reais. O sujeito tinha que anular um contrato, tinha que anular aquele contrato. Então eram sempre problemas pontuais que eram levados ao judiciário. Só que a partir do caso Brown, que é esse caso dos anos 50 nos Estados Unidos, em que uma menina negra vai ao judiciário pedindo para poder estudar numa escola para brancos, num tempo em que as escolas eram segregadas. E aí a Suprema Corte disse que sim, ela tinha esse direito, porque era a escola mais próxima da casa dela, a outra escola ficava muito distante, ela se prejudicaria demais. O que é que a Suprema Corte percebeu? Que a solução do caso de Brown era uma solução que exigiria uma reestruturação do ensino americano. Porque você teria que dessegregar as escolas. Então, não bastaria colocar a menina Brown, era preciso colocá-la num contexto em que as escolas fossem dessegregadas. E imagino que você veja, se percebeu que havia um estado de desconformidade estruturado, que era a segregação racial das escolas, e que esse estado deveria ser reestruturado. Você precisava chegar a um estado oposto. E um detalhe importante, né? Não basta uma decisão judicial dizendo que isso acontece, que isso é errado, né? E aí vem a busca do caminho e de, né, como você coloca, reformar tudo para fazer com que a decisão seja efetivada, né? E é esse que é o problema. Exatamente, é aquilo que eu falei, né? O juiz é fácil identificar o problema e é fácil dizer o que tem que ser, aonde você quer chegar. É fácil dizer se isso é um problema, as escolas tinham que ser dessegregadas, e é fácil dizer, vamos dessegregar. Isso é fácil. O difícil é estabelecer o tempo para isso, os meios e a intensidade. Então, o processo estrutural é um processo que vai organizar essa transição. É um processo que serve para organizar essa transição. De um lado, para constatar o problema, e de outro lado, constatar o problema, fixar a meta a ser alcançada e estabelecer o modo, o tempo e o grau para a reestruturação. Então, isso começou a pegar muito no Brasil, porque esses problemas passaram a ser levados no Brasil, para o judiciário. Problemas de creche, problemas de atendimento médico, problemas de estado dos presídios, né? Estado dos presídios. Isso começa a ser levado e a gente precisa começar a pensar sobre isso para pensar como é que esse processo se estruturará, e aí é um trocadilho, né? Como é que esse processo vai se organizar para poder fazer essa transição. Então, essa é a ideia do que é um processo estrutural. E só para lembrar que nós temos um paradigma importante, que é o paradigma da falência. Porque a falência, ela é um processo estrutural. Porque veja que você tem uma situação de desconformidade estruturada, que é a insolvência generalizada. Sim.
ela é reconhecida, e agora é preciso organizar os ativos e passivos e pagar os credores. Portanto, é uma reestruturação. Assim como é a recuperação judicial, assim como pode ser o inventário. O inventário também pode ser um processo estrutural. Você Sim. pode ter um estado de indivisão dos bens tão complexo, tão indefinido, tão emaranhado, que é preciso uma série de atos para poder você desembolar esse novelo. E precisa de mais, né, Fred? Precisa de que se sente juiz, partes, todos, para tentar se buscar esses caminhos. Porque isso não vai cair, não vai cair do céu e não vai ser efetivado, né? Isso acontece muito também em ações civis públicas. Ações civis públicas também, política pública, etc. Né? Duas coisas aqui. Primeiro que a consensualidade é uma marca do processo estrutural. Eu não posso falar em processo estrutural sem pensar num diálogo amplo em que, inclusive, o juiz ele deve se reservar para ser apenas o árbitro, o julgador de determinados tipos de, digamos assim, conflitos incidentais que vão surgindo ao longo. Porque é fundamental que as partes construam o modelo de reestruturação. Uma vez definido que tem que reestruturar, uma vez o juiz dizendo que tem que reestruturar, a partir dali, a construção em consenso do modo, do tempo de reestruturação é fundamental. E é fundamental perceber também o seguinte, o processo estrutural ele costuma ser um processo coletivo. Costuma ser. Mas não necessariamente é. Veja o caso do inventário. Sim. Veja o caso de um indivíduo, uma pessoa só que vai ao judiciário pedir para instalar uma acessibilidade para ela num prédio onde ela trabalha. Isso é um processo estrutural de uma pessoa só. Assim como é possível pensar que o processo estrutural não necessariamente é um processo judicial. Eu posso pensar em processo estrutural administrativo. Acontece muito no âmbito do CAD, acontece muito no âmbito do Tribunal de Contas. Se tomam algumas providências e para dar vazão a essas providências tem que tomar uma série de atitudes de reestruturação. É preciso perceber isso também. Isso também é um avanço na sua visão, né? Porque no início se falava sempre que eram multipolares, né? Em contraposição ao processo civil bipolar. Mas aí, pelo que o senhor está colocando, desde processos individuais até mais complexos, a gente vai ter a possibilidade de uso disso. Eu digo, nesse texto que eu falei, esse texto novo, eu digo que a multipolaridade ela é uma característica comum dos processos estruturais. Comum, mas não necessária. Certo. Ela costuma acontecer, costuma ser multipolar, mas não é preciso que seja multipolar para que seja um processo estrutural. O que torna o processo estrutural é o tipo de problema que ele resolve. A estruturalidade é um dado de fato, é um problema da vida que é levado ao judiciário. Por isso, inclusive, Sandro, eu costumo dizer o seguinte, ninguém pode ser contra o processo estrutural. Porque você não pode ser contra um processo que carrega um problema real. O fenômeno da estruturalidade é um fenômeno de fato. Não é um fenômeno que requer uma valoração jurídica, é um fenômeno de fato. Esse tipo de problema estruturado, que precisa ser reestruturado, é um problema que existe no mundo da vida, no mundo dos fatos. Compreendo. Fred, uma questão importante nisso, obviamente, que todo mundo questiona, né? E que eu sei que você já tem a solução para isso, inclusive. A pergunta é a seguinte: o nosso Código de Processo Civil, ele hoje está preparado para, né, aceitar esse sistema bifásico estruturante que você acabou de colocar? Veja, uma característica indispensável do processo estrutural é a sua flexibilidade. Porque cada problema estrutural tem a sua característica, tem as suas peculiaridades. O processo estrutural tem de ser flexível. Ele tem de ser flexível em relação aos meios executivos. Ele tem de ser flexível em relação aos métodos de cooperação judiciária. Tem que ser flexível em relação aos métodos de consensualidade, o que inclui não só as soluções consensuais do conflito, como os negócios processuais. E todo esse ferramental
que permita uma flexibilidade do processo estrutural, o CPC tem. Porque o CPC tem tudo isso. O CPC ele institui um processo civil ultra flexível, que tem, por exemplo, o 327, parágrafo 2º, que permite a importação de técnicas de outros procedimentos. Então, respondendo à sua pergunta, o CPC ele serve tranquilamente à condução dos processos estruturais, porque ele tem toda a infraestrutura normativa que permite um processo ultra flexível, que é a base para que um processo estrutural possa ser conduzido. Inclusive as medidas executivas atípicas, né? Que ontem Cristiano Chaves esteve aqui, né? Não sabia que você ia conversar com a gente hoje, e licitou falando dessas medidas atípicas e da necessidade de uma visão nova, né? Até para processo de execução de alimentos. Basicamente, sim, nessa claro. lógica. Sim, claro. As medidas executivas atípicas são uma das maiores novidades do CPC de 2015. E o uso delas em causas de família, é algo que está sendo construído. Eu, particularmente, defendo isso, e Cristiano sabe disso. Eu defendo o uso para causa de família há 15 anos, desde a primeira edição do meu livro sobre o assunto, que é de 2006, então está 14 anos, em que eu defendo o uso de medidas atípicas para casos de família. E agora, recentemente, o STJ trouxe um acórdão dizendo isso, né? Dizendo isso. Então, o uso das medidas atípicas no processo estrutural é absolutamente fundamental. Por quê? Porque toda execução, perceba isso, Sandro, toda execução da decisão que estabelece a meta a ser alcançada vai ter que ser uma execução atípica. Uma execução com a prática de uma série de atos que você não sabe quais são, com um certo tempo para poder praticar, atos que precisam ser fiscalizados o tempo todo. Então, é uma execução necessariamente atípica. Inclusive, nesse meu texto que ele citou, eu digo isso, que a execução estrutural ela é necessariamente atípica. Certo. Uma outra limitação que se coloca, né, que eu vi que o fundamento teórico que está se formando para o processo estrutural trabalha também, é a questão da limitação. Deu um probleminha, pronto, voltou. Deu um probleminha, voltou. Pronto, então estava falando que uma outra questão que se coloca é a questão da permeabilidade, né? Que é aquela questão da causa de pedido, da congruência, que na forma como hoje está no nosso CPC é muito amarrado. E nessas causas eu não tenho como saber de antemão quais são todas as variáveis que vão se apresentar. Então, que solução teórica tem se trabalhado em relação a essas limitações do nosso CPC? Na verdade, você tem que aceitar, é preciso aceitar que a instauração de um processo estrutural, ela tem que bastar com a identificação do problema e a busca de uma solução, sem saber que solução é essa. Assim, olha, o problema é esse e precisa ser resolvido. Porque o modo de solução vai ser construído. Imagine um colega seu do Ministério Público tenha sido o primeiro a propor a primeira ação civil pública depois do rompimento da barragem de Mariana. O que ele vai pedir ali? Rompeu num dia, no outro dia ele entrou com a ação civil pública. Ele vai pedir o quê? Ele nem sabe o que, ele não tem nem ideia do que aconteceu. Olha, ele poderia pedir assim, temos que recompor tudo. Quer dizer, o pedido tem que ser um pedido ultra genérico para ir se percebendo ao longo da discussão, do processo, o que é necessário se obter. Né? Que foi mais ou menos o que aconteceu. Né? Tanto que lá no caso de Mariana. Mariana é um exemplo bom para aplicar exatamente essa teoria de processos estruturais, né, Fred? O maior processo estrutural é o maior processo estrutural que tramita no Brasil, né? Até porque ele é um fenômeno interessantíssimo porque a solução foi uma solução construída num TAC. O TAC é reestrutural. Né?
Entendi. Ou os TACs que foram firmados. Isso é mais ou menos como aqui em Sergipe, no termo de ajustamento que foi feito em 2006, para se acabar com lixões, recuperar Sim, áreas claro. degradadas, implantar Perfeito. aterro. Os TACs foram feitos, mas à medida que o tempo passa, eles estão tendo que ser readequados para a Claro. realidade. E foi um tipo de procedimento, Fred, interessante, porque ele começou na década de 90, né, do século passado, em que, enquanto o Ministério Público e o Judiciário não sentaram na mesa para discutir que caminhos seriam tomados com as partes, não se resolveu. E até hoje, né, vai completar aí 20 anos, está em andamento ainda esse processo, que é cara de processo estrutural, né? Ele demora Totalmente. no tempo. Né? Agora, o Totalmente. problema que nós temos nisso, nessa demora no tempo, é o acompanhamento, né? Porque os atores mudam. Muda. É por isso que é preciso que o Ministério Público, especificamente, vou falar do Ministério Público porque é a grande figura, né, institucional, mas posso falar da Certo. Defensoria Pública também, que crie uma espécie de órgãos permanentes de fiscalização e avaliação das decisões estruturais ou das soluções estruturais que foram pensadas. Esse órgão é permanente, ele vai ter a memória permanente. Os promotores podem mudar, você pode mudar de lugar, tal, e virar procurador de justiça, mas o órgão ali ele vai guardar a memória da fiscalização e da avaliação, porque não basta fiscalizar. Tem que avaliar. A avaliação e a fiscalização permanente das soluções de reestruturação é outra característica fundamental do processo estrutural, que inclusive a gente falou também nesse texto. E veja, né, pegando exatamente esse modelo, além da mudança dos atores, mudam a cada 4 anos os governantes, que acaba sempre aplicando em política pública, né? E cada vez que se muda isso, parece que a coisa zera, volta atrás. Reseta, né? Reseta Exatamente. tudo. Ou piora, né? Fica pior do que estava antes. Então, essa teoria que está se formando, né? E que aí é a parte de descobrir como, né, concretizar a parte metodológica disso, isso é importantíssimo. Porque isso aí acaba, como eu disse no início, nos dando ferramentas de efetividade concreta, né, desses direitos que falam em núcleos mínimos constitucionais, mas que ficam coisas teóricas. E aí esse arcabouço que vocês estão construindo, ele é muito importante para a efetividade do processo civil. Claro, né? Importantíssimo. Concordo. Ô Fred, eu vi alguma coisa sua sobre isso, obviamente. Eu gostei muito que você, como sempre, didaticamente, você elencou algumas características do que é uma decisão estruturante. Você poderia falar isso para a gente, por favor? Da decisão? Da decisão dos processos estruturantes, né? Tá bom. Pelas características do objeto, da transição, da desconformidade. Certo. É o processo. É o processo. Então vamos lá. O processo estruturado tem 8 características. 5 delas são necessárias e 3 delas são comuns. Costumam acontecer, mas não são necessárias. Eu falei de quase todas elas. Primeira característica das 5 necessárias. O processo estrutural veicula um problema estrutural. O objeto dele é o problema estrutural. Esse estado de desconformidade que precisa ser reestruturado. Segundo, é um processo que tem por objeto estabelecer uma transição entre um estado indesejado para um estado desejado. Transição essa que vai exigir a definição dos meios, do tempo e da intensidade da reestruturação. É um processo que necessariamente se divide em 2 fases. Uma fase de reconhecimento do estado de desconformidade e fixação da meta a ser alcançada. Primeira fase que reconhece a desconformidade e fixa a meta a ser alcançada. E uma segunda fase, que é a fase de fazer cumprir essa meta, que é a fase vamos chamar de fase executiva, que é a fase de concretização da meta a partir da prática de uma série de atos. Há vários atos que serão permanentemente fiscalizados e avaliados para que se chegue àquela meta. A quarta característica é a flexibilidade.
flexibilidade, que, como eu mencionei, e a quinta característica é a consensualidade. Não se pode falar em processo estrutural sem consenso. Essas são necessárias. As características que são comuns, não necessárias, eu também já mencionei aqui. A coletividade costuma ser um problema coletivo, costuma ser um problema multipolar, portanto, um problema que somente pode ser resolvido a partir de de variada perspectiva, tem várias perspectivas, vários interesses envolvidos. E a oitava característica, a terceira, que é comum, embora não necessária, é a complexidade. São processos que costumam admitir inúmeras soluções. São processos que podem ser resolvidos das mais variadas maneiras. Então, o processo é tão mais complexo quanto maior for a quantidade de possíveis soluções para ele, né? Então, os processos estruturais costumam ser multipolares, coletivos e complexos. Mas não necessariamente são esses três. Certo. A gente está com uma pergunta aqui, professor. Se organismos sociais podem participar da fiscalização de processos estruturais? Né? Isso aí entra na questão geral do CPC, inclusive. Né? Podem, como é possível, veja que coisa interessante. O caso de Mariana é um exemplo muito legal. Foi criada uma infraestrutura para poder conduzir a execução da reestruturação, que foi a Fundação Renova. Lá no caso de Mariana, criou-se uma fundação que seria a executora da reestruturação. Você vê que coisa sensacional. E Mariana, né, resolveu o problema lá daquelas questões dos limites do CPC, porque foi um TAC, né, como o senhor colocou. Foi o caso do nosso lixão também. Então eu estou vislumbrando aqui que para resolver esse primeiro problema sem conflitos, né, e tendo que ter consensualidade, vai ter que entrar uma mediação, a formação de algum ajustamento em ações civis públicas, para que as partes sentem e, a partir de determinado momento do processo, estabeleçam essa questão, né, de adaptação da desconformidade com a conformidade que o senhor coloca. Né? Por isso que eu falei por isso que eu falei que a consensualidade ela é fundamental. Não é possível cogitar uma reestruturação sem consenso. Não é possível. Certo. Isso acontece também, eu vi essa semana, em reintegrações de posse, né, professor? Vi uma reintegração de posse que a decisão para reintegrar foi de 2012. De lá para cá, só audiências conciliatórias, enquanto as partes não apresentaram uma solução para o juízo, que foi agora, em 2019, o processo não se resolveu. E não se resolveu ainda. Às vezes a possessória é para você mandar que um bairro devolva. Tem um bairro ali, uma comunidade inteira, 5 mil pessoas que vivem lá. E aí você vai pedir determinar a reintegração de posse dessas pessoas. Como é que você vai tirar no outro dia? Você tem que desmobilizar 5 mil pessoas e colocá-las em outro lugar, onde elas vão morar. Não é simples. Indubitavelmente. E veja que mesmo sendo simples, né, nesse caso era menos de 100 famílias, mas é importante isso. Não é simples. 100 famílias são 500 pessoas. Pois é. Né? E aí o que aconteceu? Mesmo após a desmobilização e transferência para outro local, o processo persiste, né? Porque ainda tem questões para serem resolvidas administrativas. E aí é interessante porque é um exemplo de alguma coisa que foi resolvida dentro desses patamares aí, aparentemente de forma estrutural, né, professor? Não tenho a dúvida que sim. Mas mais um questionamento, né? O senhor que está sempre aí nas comissões, está no fronte aí das ideias novas do processo civil no Brasil, né? Nós temos aí projetos de lei tratando especificamente sobre ferramentas estruturais para o processo civil brasileiro. O senhor tem? Que eu saiba, não. Existe um projeto de 2014, que era um projeto para regulamentar o controle judicial de políticas públicas. Mas ele focava muito nisso, que não é a única razão de ser do processo estrutural. Então, e aí, quando você trata disso, você acaba ideologizando muito o tema, e aí contamina demais o debate.
Pois é, né? A gente está aqui com uma pessoa especial assistindo a live, professor, que é a nossa corregedora, a doutora Conceição Figueiredo. E ela é apaixonada de coração e leva à frente essa questão da mediação, né, como uma coisa muito importante, da justiça restaurativa. E aí ela está pedindo aqui para o senhor fazer um nexo entre isso e o processo estrutural, que eu acho que tem tudo a ver exatamente. Tudo a ver, tudo a ver. Pelo requisito Lembre-se colocado. que eu falei, eu lembro que eu falei que a consensualidade é pilar do processo estrutural. E, consequentemente, a existência de mediadores, de conciliadores, de terceiros que possam maximizar as soluções consensuais é importantíssimo. Não por acaso, no exemplo que você deu da possessória contra uma multidão, o próprio CPC, no artigo 565, que cuida de possessória contra a multidão, coloca a mediação como fundamental. Está lá dito isso. Exatamente. Né? Antes da live, o professor nos contatou, pessoal, e está muito cansado, né? Um dia longo aí de trabalho, né, professor? E hoje foi pesado. Pediu para que a gente fizesse a live aí só com 40, 45 minutos, certo? Então a gente não vai forçar muito, não. O professor foi muito, tem que se deixar bem claro, foi muito receptivo, muito atencioso, sempre, desde o primeiro contato, né? Um convite aí, inclusive está dando tchauzinho aí, esse Eduardo Matos, aí, né? Eu vi. 867 é ele, né? O nosso diretor da escola, né? Que é responsável pelo convite, né? Para essa brilhante palestra. Então, só agradecer, doutor Fred, né? Ainda teve esse dissabor essa semana de ter o Instagram hackeado. Né? Eu acordei hoje de manhã com a mensagem do doutor Fred dizendo, olha, não vai ter live não, que eu ainda não recuperei o meu Instagram. Né? Mas a gente conversou e doutor Fred ia fazendo o Instagram do filho dele, né? Mas eu ia fazer do meu filho. Recuperou agora há poucos instantes, né? Uma boa vontade imensa, e a gente compreende aí que deve estar bastante cansado mesmo. Agradecer a todos que participaram dessa live, saudar todos os colegas, nosso procurador-geral, doutor Eduardo Dávila, certo? E agradecer aí o professor Fred Didier por essa brilhante palestra, né? Por nos introduzir nesse tema que é um instrumento teórico muito importante para que todos os operadores do direito se aprofundem e possam, inclusive, trabalhar essas questões de efetivação de casos complexos, mas não necessariamente, né, com mais efetividade. Certo? Doutor Fred, eu agradeço muito. Obrigado para o senhor por as palavras finais. Muito obrigado, Sandro. Obrigado pelo convite. É um prazer. Esse tema é um tema do meu mais profundo agrado. Já falei bastante sobre ele. Eu falei sobre ele, hoje é quarta-feira, num evento, num curso, até o Ministério Público do Espírito Santo promoveu uma semana inteira para membros do Ministério Público sobre processo estrutural. A minha aula nesse curso foi na quarta-feira. Eu já escrevi sobre ele. Enfim, gosto demais. É um prazer estar com vocês. Queria convidar todo mundo a me seguir no Telegram, no Megafone do Processo Civil, meu canal do Telegram. Passe lá e me siga. Conhecer meu canal do YouTube também. Eu tenho um canal com inúmeros vídeos, inclusive esse depois vai para lá. Se vocês gravarem esse vídeo e jogar no GTV, eu vou buscar lá e vou jogar lá depois no meu canal do YouTube. E agradecer a vocês por terem permanecido como meus seguidores lá no meu perfil do Instagram, nada obstante essa semana aí em que eu desapareci, porque um hacker turco, Caramba, a gente descobriu ainda. Tomou conta da minha conta, mas agora está resolvido. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Adoramos, professor, com certeza. Muito obrigado mesmo, viu? Boa noite a todos. Valeu, se cuida, boa noite a todos.